Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e hoje, no primeiro vídeo do canal, eu vim contar pra vocês como eu aprovei no Ciel, estudando só 4 meses. Lembrando que eu não tinha noção nenhuma de espanhol, eu não sabia nada, nunca tinha feito nenhum curso. Então eu vou mostrar que é super possível, importante é que você estude de forma correta e, né, é o que eu vou contar pra vocês sobre como foi meu método de estudo e dar algumas dicas. Antes eu vou falar só um pouquinho como funciona a prova, porque eu acho que é mais importante eu falar sobre, né, os estudos em si. Afinal de contas, se você entrar no site do Ciel, você encontra tudo muito bem explicado sobre o funcionamento da prova, sobre o que é pedido. Então, nesse vídeo eu quero focar mais em explicar o que eu fiz para conseguir aprovar, né, só estudando tão pouco tempo. O Ciel, né, como todo mundo sabe, eu acho que tá aqui nesse vídeo, é um exame de certificação de espanhol, né, que vai avaliar o grau, o nível do seu espanhol e vai te dar um certificado. Esse certificado, algumas universidades pedem para que você apresente ele quando você ingressa, que é o caso da UBA, que é a universidade na qual eu me matriculei, então eu tive que fazer esse exame. O Ciel, ele é dividido em algumas modalidades, tem o Ciel Global e as modalidades independentes, que tem o S1, S2, S3, S4 e S5. A UBA, ela aceita o Ciel Global e o Ciel S5, que foi a prova que eu fiz e que eu recomendo muito. Então, eu recomendo que vocês façam o S5, porque ele é menor, se a sua universidade permitir, né? Que vocês façam S5, é uma prova menor, é uma prova um pouco mais simples. A modalidade S5 vai te cobrar duas coisas, a expressão e interação oral e escrita, ou seja, você vai ter uma parte escrita e uma parte oral. Por isso, eu recomendo muito que vocês façam. Eu acredito que a maioria das universidades deve aceitar o S5, porque ela é mais simples, né? É mais barata, ela custa $90, que dá R$ 470, 471, uma coisa assim. Então, eu recomendo bastante que vocês façam ela. E sobre o S5, então, como ele funciona, como foi minha prova. Gente, preste muita atenção, porque depois vocês vão entender porque é tão importante entender como o Ciel funciona. Minha prova começou com a parte escrita. Eles me pediram para escrever 2 textos. O primeiro foi um blog. Nesse blog eu falo sobre, me pediram para falar sobre o meu cantor favorito, como eu conheci, para descrever como ele é fisicamente. Então é bem tranquilo. É um texto curto, lá vocês vão ver na hora que tem um máximo e um mínimo de caracteres, né, de que você precisa escrever, mas é bem tranquilo. E depois, no segundo texto, eles me deram a opção de escrever ou uma carta formal ou um artigo. Eu já sabia, porque vou mostrar para vocês que a forma que eu estudei, eu já sabia totalmente como a prova funcionava, então eu optei por escrever uma carta formal, porque eu achei que seria mais fácil. Nessa carta formal, eles me pediam para escrever para um jornal da cidade que eu morava e falar sobre o aluguel de bicicletas da prefeitura que não estava funcionando. Então, eles vão e te dão as instruções, tudo bem bonitinho, do que você precisa fazer. É um texto um pouquinho maior, mas também não é nada complicado. Requer que você tenha um pouco de vocabulário ali para dar uma diversificada, mas não é algo difícil. Ou seja, parte escrita, 2 textos. E a parte oral, eu achei um pouco mais complicada, mas foi que eu consegui minha maior pontuação, porque eu fiquei até meio assim. Mas eu acho que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Mas a parte oral começa bem simples na prova. Eles te fazem algumas perguntas. Como eram os seus finais de semana na casa dos seus avós? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? É umas coisas bem simples, são respostas curtas, porque o tempo para responder não é grande. E é bem, de verdade, bem tranquilo. A segunda parte, eles me pediam para, tipo, simular uma situação. Eles te dão as instruções, por exemplo, meu amigo me pede para ficar com o cachorro dele, só que eu tenho uma festa de aniversário para ir, eu não posso ficar. O que eu faço? Vou lá mandar um áudio pro meu amigo explicando e tal. É muito tranquilo, gente. Sério, depois que eu der as dicas para vocês, vocês vão ver que vão ser coisas que
vocês vão tirar de letra. E depois, a outra parte, eles te dão 2 opções de imagem para você escolher e você tem que descrever essas imagens. Por isso é importante ter vocabulário. Eu escolhi a imagem que tinha mais coisas e eu dou essa dica para vocês. Escolham a imagem com mais coisas, para vocês terem o que falar mesmo, para vocês terem o tempo mínimo do áudio que precisa. É muito tranquilo também. É como se você simulasse uma situação, você vai descrevendo ali, eles te dão um tempinho, você pode meio que escrever as palavras ali no canto e depois você vai falando. O meu caiu uma imagem, eram 4 homens numa cozinha, tipo fazendo um churrasco, um jantar. E aí eu fui e falei sobre isso, descrevi totalmente os homens, o que eles estavam vestindo, inventei uma idade para eles, inventei uma história para eles, que eles eram amigos. E isso que eles pedem para que você faça. Eles querem ver se você consegue simular situações, se você consegue ver uma coisa e imaginar o que está acontecendo ali, em espanhol, né? No caso. Então, é bem tranquilo. O nível vai aumentando um pouco das perguntas. Eles te dão, tipo, um temazinho e vão fazendo... Vai ter áudios, depois perguntas sobre aquele tema. Não é nada difícil também, é só você prestar bastante atenção e tentar ser o mais simples possível, né? Responder de forma clara, de forma precisa o que eles estão te pedindo. A última parte, né? Que pra mim foi a parte mais difícil. Eles me deram um tema e eu tinha que falar sobre aquele tema. Só que aí está o problema. Eles me deram um tema que era aposentadoria e se eu pensava que aquilo era um dever do governo ou não, como o governo devia se envolver naquilo. Na hora eu pensei, fudeu. Meu Deus, eu não sei falar sobre aposentadoria, nem em português. Só que eu fui desembolando, tipo assim, eles te dão um tempo para você pensar. Eu tentei ir criando um textinho ali e eu consegui falar. Lógico, gente, eu não fiquei tentando falar de forma bonita, não fiquei tentando falar muita coisa. Tentei ser o mais clara e precisa possível em todas as minhas respostas. Não é nada assustador, não é nada de outro mundo. E se você entende a prova, você vai entender agora porque o meu método de estudo funcionou tanto. Agora que eu já expliquei para vocês, né, como é a estrutura da prova, eu vou explicar como foi o meu método de estudo já dando as dicas, porque essas dicas são baseadas na forma como eu estudei, né? A primeira dica é estude a prova em si. E foi o que eu fiz e que deu super certo. A prova do Ciel é padronizada. Ela não muda durante os anos que eu vi, foram todos iguais. E as pessoas que fizeram depois de mim também foi. Então, a prova vai ser aquilo sempre. Se você entende a estrutura da prova, se você entende o que é pedido, quais são as etapas que a prova tem, você vai estudar a prova. Eu lembro que eu ficava mandando áudios para mim mesma, inventando inúmeras situações, e eu escrevia várias cartas formais com, nossa, diversos temas. Chegou na hora da prova, o tema mudou, mas o que eu tinha que fazer era exatamente a mesma coisa, e isso facilitou muito a minha vida. Então, a dica número 1 é estude a prova em si. A dica número 2 também, que eu acho que é muito importante, é olhar o site do Ciel. O site vai ter um guia do exame, um guia do aluno, não sei, que vai te falar tudo que eles pedem. Então, também vai mostrar a estrutura da prova, também vai mostrar o que você precisa fazer em cada competência. E isso é ótimo, porque você entendendo a prova, você entende o que você precisa estudar, né? Tipo assim, gente, você sabe o que você tem que fazer, só cabe a você estudar exatamente aquilo. E chegar lá na prova, você não vai ter nenhum susto, tipo, meu Deus, o que é isso? Não, você estudou aquilo, só o tema que mudou. Dessa forma, gente, muito mais simples, né? A terceira dica é vocabulário. Lembra que eu falei para vocês na descrição da imagem que é bom falar um tanto de coisa? Então, treinem o vocabulário de vocês. Eu lembro que eu peguei e colei vários post-its na parede do meu quarto com várias palavras. Por exemplo, cômodos da casa. E aí eu colocava todos os cômodos da casa. Cores, todas as cores. Lugares da cidade, todos os lugares. Porque aí eu fui adquirindo vocabulário, eu fui decorando aquilo. Você não vai ficar fluente em espanhol estudando para o Ciel, a não ser que você esteja estudando por anos. Mas se você tiver, assim como eu, tipo, precisando fazer a prova e eu não sei nada de espanhol, foque na prova, não foque em saber espanhol. Isso depois, quando você mudar, estiver estudando em outro país, você vai aprender. Então agora, foque em conseguir o nível que você precisa para a prova. A quarta dica é treine a sua audição.
E para isso eu usei podcasts e me ajudou muito. Você ouvir os podcasts ali, treinar a escutar as coisas em espanhol. Isso ajuda bastante, porque dessa forma, quando você ouvir os áudios, para você vai estar familiarizado. Não sei falar as palavras, gente. Para você vai estar super fácil entender em espanhol, né? Então, é uma dica que eu dou e que ajuda bastante. Quinta dica, que é um pouco clichê, mas, né, funciona super, é: tenha calma, vai dar tempo. Sério, gente, antes de fazer a prova, muitas pessoas me falavam que era muito corrido, que não dava tempo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu sou uma pessoa que tenta se concentrar ao máximo quando vai fazer alguma prova, e foi isso que eu fiz. Eu me concentrei, eu tinha certeza de que eu tinha estudado muito e que, né, eu sabia o que eu precisava, e eu fiquei tranquila durante a prova. Gente, dá tempo, então tenha calma, vai dar tudo certo, né? Não precisa se desesperar. Então, gente, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Eu espero de coração que ajude muito. E lembrando, gente, tudo é possível se você se dedica, se você se empenha naquilo. Eu estudei durante 4 meses, mas eu estudei bastante, eu estudava todos os dias. Eu fiz com que minha vida fosse somente em espanhol. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, vou deixar o meu Instagram ali embaixo. E deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha com seus amigos que vão fazer a prova, que querem entender como ela funciona. Espero muito que ajude vocês. Então é isso, gente. Tchauzinho e até o próximo vídeo.